Olá, eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de Neurociência na Escola. É antiga discussão se nascemos como uma tábula rasa e, à medida que adquirimos experiência, vamos construindo conhecimento. No entanto, hoje já temos evidências suficientes de que isso não é verdade. Nós não nascemos como uma tábula rasa. Durante a gestação, o nosso córtex cerebral se organiza. A arquitetura do nosso cérebro se organiza sem nenhuma aprendizagem, apenas com informações genéticas. Os neurônios vão nascendo e vão se organizando, se posicionando no cérebro de modo a formar uma estrutura já muito próxima, muito parecida, já bem moldada de como será na vida adulta. Então, quando nós nascemos, o nosso cérebro já está organizado do mesmo modo como um cérebro adulto. Mas a partir daí, muita coisa ainda se modifica, mantendo essa estrutura original. A experiência com o meio, com o ambiente após o nascimento, vai criar então outras redes neurais, a neuroplasticidade vai então atuar nessa estrutura, mas nós não nascemos com um cérebro vazio. Tudo que a plasticidade, a neuroplasticidade, tudo que a aprendizagem, tudo que o ambiente vai causar de modificação será dentro, será a partir e limitada a essa estrutura que nós já nascemos com ela. Mas a influência do ambiente não começa só depois do nascimento. Estudos têm mostrado que a partir do terceiro trimestre de gestação, o cérebro do feto já começa a receber influência do meio externo ao útero. Por exemplo, nós já nascemos com as áreas corticais divididas, já bem definidas, com funções já bem estabelecidas. Nós nascemos, por exemplo, com a área da linguagem, com neurônios especializados na linguagem, já localizados no hemisfério esquerdo e ativos. Quando o bebê nasce, muito pouco tempo depois do nascimento, ele já consegue distinguir os sons da língua materna. É um estímulo que ele já recebe desde o útero. E logo ele já consegue utilizar esses sons de uma maneira mais efetiva. O cérebro, a partir desse instrumento, dessas redes neurais da linguagem, já consegue então entender essas palavras, dar um significado a essas palavras. A experiência proporciona ao bebê, mesmo antes de falar, compreender o significado das palavras. E em pouco tempo, somente tendo contato com falantes de uma língua, da língua materna, por exemplo, o bebê já consegue também fazer uso dessa língua e se tornar também um falante. Tudo isso foi uma modificação, foram alterações, adaptações que o cérebro fez com a experiência, mas com base em um circuito, com base em uma estrutura que já estava ali quando ele nasceu. E mais alguns anos são necessários para que essa estrutura consiga então abarcar mais um outro conhecimento, que é o da linguagem escrita. Então a criança começa a ler e ela começa então a ter uma modificação no cérebro. Já falei aqui no outro vídeo antes sobre como que o cérebro se adapta para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, também utilizando essa mesma estrutura que o bebê já tinha quando nasceu, da linguagem. Além dessa estrutura, o cérebro também se utiliza de uma outra estrutura que já estava lá no nascimento, que está lá, aqui bem atrás do cérebro, no córtex visual, que a criança precisa ver a palavra e reconhecer a palavra.
Aqui bem pertinho dessa região que eu mostrei aqui, está a área da forma visual da palavra. Quando nós nascemos, nós não temos essa área. Nós temos aí neurônios que são especializados no reconhecimento de faces, de objetos, de casas, e alguns desses neurônios que são especializados no reconhecimento de faces, especialmente, se adaptam, se reciclam, são reciclados e passam então a reconhecer a palavra. Então, o cérebro, ele já nasce com uma estrutura que possibilita essas aprendizagens posteriores. Ele vai se adaptando a essas demandas do meio, a essas demandas que a experiência traz para a criança, para o indivíduo. A mesma coisa acontece com a nossa relação com as quantidades, como no outro vídeo eu já falei também, nós nascemos com regiões do nosso cérebro que nos possibilita diferenciar conjuntos, quantidades, reconhecer e diferenciar, e depois essas regiões vão se adaptando, se ligando a outras regiões já existentes também, neurônios vão sendo reciclados, a neuroplasticidade também tem lugar aí na aprendizagem da matemática, para que a gente possa quantificar, para que a gente possa contar, para que a gente possa lidar com a matemática exata. Mas é muito interessante porque mesmo quando já somos leitores experientes, fluentes, ou quando já temos capacidade de realizar operações matemáticas, até matemáticos profissionais, experientes, mesmo assim, mesmo com toda essa experiência, com todo esse aprendizado, aquelas estruturas originais que nós já nascemos com elas, elas continuam se ativando nessas tarefas. Então, quando nós lemos, né, nós não ativamos só as regiões do cérebro que foram desenvolvidas depois com a experiência, que foram modificadas com a experiência. Não, nós ativamos também aquelas estruturas que foram formadas durante a gestação. A mesma coisa com a matemática. Nós, quando vamos fazer um cálculo matemático, realizando uma operação matemática exata, nós também vamos utilizar regiões do cérebro que lidam com a numerosidade, com quantidades de forma mais intuitiva, vamos dizer assim, né? De forma mais primitiva, que não seja essa a matemática exata, mas com quantidades não simbólicas, por exemplo, né? Como eu falei no vídeo passado. Vai lá assistir o vídeo que você vai entender mais o que eu estou falando. Mas antes de ir, deixa para mim aí o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos na escola. Um abraço para você e até o próximo vídeo.